aquela frase do Simpson, eu tomei ela para mim, né? Se a culpa é minha, eu vou colocar ela em quem eu quiser. Afinal de contas, ela é minha, né? Mas esse, esse start na cabeça da gente de que nós somos responsáveis, que faz a gente olhar para dentro e a gente buscar em Deus uma mudança de atitude, orar pelo Espírito Santo para que ele nos dê graça quando a gente atravessa as situações que são gatilho, né, para as nossas atitudes, é, é muito, eu acho isso muito corajoso, né, da parte de quem se dispõe a essa jornada, porque precisa coragem para a gente olhar para dentro e dizer que a culpa é nossa, né, e mais coragem ainda para que diariamente a gente se imponha e lute contra isso. Algumas coisas que me chamaram a atenção, tá, que eu vou compartilhar com vocês. Gosto muito dessa posição do Ricardo Barbosa. A vida não é composta, estou bem na página do capítulo 2. A vida não é composta apenas de experiências positivas. Amizades leais e sinceras, pais amorosos, compreensíveis, cônjuges fiéis, românticos, amigos legais e bem-humorados, empregos estáveis e uma aposentadoria suficiente. Problemas de saúde, situações econômicas difíceis, divórcio, desemprego, desilusões, frustrações. Todas essas coisas agem contra nós e têm um grande potencial de nos desestruturar, tanto espiritual quanto emocionalmente. Às vezes parece falta de fé. Na minha concepção teológica passada, a gente falava que era falta de fé, porque você precisa ter uma confissão positiva, porque as suas palavras têm poder. Então você precisa profetizar com a tua boca o bem e não o mal. Você precisa declarar constantemente que você é mais que vencedor. No nosso caso lá, a gente falava que eu sou apostólico, o outro eu sou filho da visão, eu sou águia. Então eu estou constantemente declarando uma coisa que eu não estou sentindo, que eu não tenho a certeza absoluta, ao mesmo tempo em que eu estou negando a realidade que me cerca. E eu tenho isso como fé. E acredito no que o Ricardo Barbosa diz aqui que não existe. Imaginamos que a fé que a gente tem em Deus deveria funcionar como uma blindagem, uma capa de proteção, para que essas experiências negativas que atuam contra os homens não chegassem até nós. Afinal de contas, nós somos cristãos, nós profetizamos, nós somos dizimistas, tem um monte de coisa. E é muito interessante que nesses universos de uma confissão positiva, quando você vem com uma negatividade, por exemplo, para você não deu certo, aí você vai lá falar com o líder da célula, puxa, líder da célula, comigo não está dando certo, eu estou desempregado, estou passando, está tão difícil. Ele já tem o roteiro, ele vai dizer, mas você é dizimista, você está vindo, você está faltando muito à célula, você está frequentando o culto, você fez cura interior, libertação, você está, sabe, a gente tem um script que nós acreditamos que cumprindo aquele script a gente não vai ter problema, não pode ter problema. E se eu tenho problema, eu vou com o meu problema no colo e o meu problema ele vai contra a pregação, né? Porque a pregação faça tudo certo que tudo vai dar certo para você. E não funciona, a única explicação plausível da estrutura religiosa é dizer que eu não tenho fé. É porque você não tem fé. Se nada funcionou, é porque você não tem fé. O que ainda piora a nossa experiência, né? O nosso lado emocional. Mas é bacana essa abordagem do livro de que o sofrimento é parte da nossa condição humana. Ele trata disso no primeiro capítulo também. Aceitá-lo, aceitar o sofrimento, não significa torná-lo agradável ou encontrar uma explicação plausível para ele, nem mesmo achar algum motivo nobre para justificá-lo.
Aqui eu quero fazer um parênteses. Ele não fala disso, mas quando eu li essa frase, o sofrimento é parte da nossa condição humana, aceitá-lo não significa torná-lo agradável ou encontrar uma explicação plausível para ele, nem mesmo achar algum motivo nobre para justificá-lo. Quando eu li isso aqui, na hora me veio na mente a palavra propósito. A gente sempre quer encontrar o propósito. Não, mas Deus tem propósito. A gente fala Deus tem um propósito como se fosse um mantra. Eu nem sei se teologicamente, nas minhas convicções, no texto bíblico, eu tenho esse entendimento do que é o propósito de Deus, ou de como Deus trabalha. Mas dizer que é propósito de Deus sempre é uma tentativa de produzir um pouco de paz no coração de quem está escutando. Porque ele está numa tudo lascado, eu vou dizer, mas Deus tem propósito, como quem diz assim, fica tranquilo que Deus vai resolver tudo, vai dar tudo certo, há um propósito nisso aí. E a gente vive em busca de um propósito, tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter um, um ponto aqui que liga com o outro ponto lá, que liga com o outro ponto lá, que liga com o outro ponto lá. Aí eu vou vou me basear na história de, de José. Não, mas José foi morar na casa do cara, aí a mulher foi na prisão. Você está vendo como tudo tem um propósito de Deus? E aí eu quero transformar a experiência do José numa regra teológica, numa fórmula, numa lógica aristotélica. Aqui vai dar ali, vai dar lá, vai dar lá. Então, eu tenho dificuldade com essa sistema, com a, não sei se existe a palavra, com a, com a, com a vida caótica. Vou mudar aqui, vou mudar minha construção. Eu tenho dificuldade com a vida caótica, com as coisas que não fazem sentido, e às vezes não tem sentido. Mas eu, como crente, quero achar um sentido e um propósito. Tá, o cara bateu o carro. Pô, você vai... Não, mas tem um propósito. Meu, o cara... Eu tenho uma experiência que eu vivi na igreja evangélica, de uma das professoras do departamento infantil da igreja, de uma igreja. Ela foi sequestrada, violentada e morta. E o corpo foi achado perto da linha do trem, perto do bairro onde ela morava. Quando eu olho para uma situação como essa, eu falo, cara, isso não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. E não tem nada que eu possa dizer, ah, mas tudo tem um propósito. Como assim? Então, você quer dizer que Deus fez isso com um propósito? Mas eu lembro que naquela época o pastor, para justificar o discurso da igreja de que tudo ia dar certo, ou que Deus tem em tudo tem um propósito, que nada acontece ao acaso, ele falou assim, a gente nunca sabe como é a vida da pessoa, né? Você nunca sabe se a pessoa estava bem com Deus, se ela estava numa vida de pecado ou qualquer coisa assim. Falei, mano, que loucura, né? E a gente fica angustiado com esse negócio de propósito, e isso faz com que a gente sempre tente encontrar um sentido e uma explicação. Eu quero, com a minha mente, entender a mente de Deus, e eu quero que Deus me dê uma explicação que me convença do porquê que eu estou passando por aquilo. E eu fico nessa, atrás do propósito e tudo mais. Aceitar o sofrimento não significa que eu tenha encontrado um propósito, ou que eu concorde, ou que eu tenha prazer no sofrimento, ou qualquer coisa assim. Eu só entendo que faz parte da vida humana e que eu talvez não tenha uma explicação. Mas por que está acontecendo? Cara, não sei, não tem explicação. Por que o homem sofre? Por que existe o mal? Por que os caras matam? Por que o capitalismo é tão voraz? Por que a gente não pode ter um pouco de justiça social? Cara, não sei, meu. Tem muita pergunta que eu não sei responder. E aí ele vai dizer assim, quantas vezes que nós já dissemos, eu não aceito isso. Está acontecendo comigo e eu não aceito. E eu vou colocar mais, como Deus permitiu que isso acontecesse? São perguntas que, se não passaram pela nossa boca, certamente já encontraram guarida na nossa mente. Eu tenho um brinco, eu fiz uma piada com um dos exames médicos que eu fiz uma vez no passado. Eu fui fazer um exame de ultrassom de tórax. E aí
o médico estava fazendo ultrassom da minha artéria aorta, no tórax. Aí ele falou assim, deixa eu ver mais embaixo aqui, deixa eu dar uma olhada, já estou aqui com o negócio na mão. Aí ele falou assim, ó, tá com pedra na vesícula, hein? Aí eu já mandei, eu não falei isso, tá? É só uma brincadeira. Mas eu falei para ele assim, eu não aceito isso, eu rejeito em nome de Jesus. E o médico vira para mim e falou assim, mas eu não estou te oferecendo as pedras, elas estão aí, você não tem que aceitar ou não aceitar, né? A pedra está aí. Mas essa nossa vida alienada, a gente acha que a gente fala e as coisas acontecem, a gente acha que as nossas palavras têm realmente esse poder todo, sabe, de trazer à existência o que não existe, a gente mistura um pouco as nossas palavras com as palavras de Deus, os nossos sonhos com os sonhos de Deus, e os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Então eu vivo nessa vida meio alienada, meio a vida de Truman, sabe? Eu não aceito, como é que Deus permitiu, e eu não levo em conta essa questão da condição humana, que a gente vive uma vida caótica. E aconteceu um monte de coisa ruim para Cristo também, o autor vai dizer aqui, né, o Ricardo Barbosa. Cara, cuspiram nele, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi achincalhado, muita coisa, ele foi traído, ele foi entregue por Judas, duvidaram dele, das palavras dele, da integridade dele, disseram que ele estava endemoniado, ele passou por um monte de coisa. E eu achei interessante quando ele usa Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque ele sabia o que era o cansaço e a sobrecarga humanas. Ele tinha consciência disso. E ele vai falar que, e aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde. Aí achei bacana quando ele diz que o convite de Jesus não é para que todos os nossos problemas terminem, nem para que a gente consiga discernir qual é o propósito de Deus, para a gente ficar mais em paz. Jesus não chama a gente para vitória, para conquista ou para qualquer outra coisa. Ele chama a gente para pegar a nossa cruz e para segui-lo. A gente lança sobre ele as nossas ansiedades e a gente aprende com ele como ele respondeu a essas intempéries da vida. É assim que eu também devo responder. Tem que ter, a gente é evangélico, né? Eu uso os versículos como mantra, né? Para que as coisas aconteçam. O que Jesus ofereceu, último parágrafo da página 37, foi sua humildade e a sua mansidão. Aprender a lidar com as demandas da vida com humildade e mansidão é aí um desafio para nós. Já é um desafio a consciência de que a culpa é nossa. Isso já é alguma coisa que bate forte na gente. E agora eu preciso, entendendo que a culpa é minha e aprendendo que eu preciso tomar atitudes, eu olho para Jesus. E Jesus, ele é manso e ele é humilde. Ele responde o mal com o bem, ele ama, ele perdoa, ele tem uma jornada humana, né? E é engraçado, ele não tem uma jornada sobrenatural, ele tem uma jornada humana. Isso é sensacional. Eu vou dizer para vocês da minha experiência, né? Que no pentecostalismo, as nossas orações e a nossa tentativa é a gente dar um salto e a gente virar um ser humano diferente, mais especial, mais poderoso. E o batismo com o Espírito Santo é esse mecanismo que vai nos dar mais poder para eu ficar invisível, para eu profetizar e acontecer, para eu levantar as minhas mãos e determinar. Ou seja, eu não sou mais um ser humano comum. Eu sou um ser humano agora diferenciado, porque eu tenho esse poder do Espírito Santo. A gente ora e pede poder do Espírito Santo. Então, é muito, muito louco isso. Que Jesus não veio em poder, ele veio em humildade, né? Nasce de Maria, uma menina de 16 anos lá na tribo de Belém, era uma vila de poucas casas. Ele nasce numa condição simplória,
não tem nada de glorioso. E mesmo quando ele entra em Jerusalém, na última semana de vida, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o povo diz, bendito que vem em nome do Senhor, num possível reconhecimento da pessoa do Messias em Cristo, em Jesus, né? Ele não vai para o templo assumir o papel dele como filho de Deus numa posição religiosa, nem vai ocupar o trono de Herodes. Ele não vai para esses lugares, né? Ele vai para a cruz. Então, essa atitude é brilhante. A humildade e a mansidão, eu até pintei aqui só uma frase, que a nossa vida nasce da cruz, está na página 38. Então, é na cruz que a gente encontra não só a morte desse ser humano nosso que quer pôr a culpa em todo mundo, inseguro, que tem medo das situações da vida, que pensa sempre o pior, que quer sempre colocar a culpa nos outros, que tem dificuldade em assumir as suas responsabilidades. A gente tem que colocar a gente tem que primeiro aceitar o fato de que esse ser habita em mim e que eu sou ele. E me aproximando de Cristo, eu preciso jogar esse meu ser na cruz. Ele tem que ir para a cruz, ele tem que morrer. Esse ser humano tem que morrer para que haja espaço para uma nova identidade em Jesus. Então, na cruz é onde eu encontro a esperança de que essas coisas podem morrer, e eu encontro também a alegria de que pode renascer um novo ser humano a partir dessa experiência com Jesus Cristo. E veja, não é uma mágica. Eu gosto muito do pó do Pirlim Pim Pim, que era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é. A gente acha que a vida cristã é isso aí. Espiritualidade é isso aí. E não é. Né? A espiritualidade é essa capacidade da mansidão e da humildade e da gente responder com outro caráter, né? Com uma outra vida às demandas que nos cercam. Eu acho que eu penso nisso, eu vou abrir dois outros leques aqui para sua colocação de esperança. O primeiro leque, eu acho que é esse desespero de você não aceitar a vida como ela é. Eu não aceito que ela vai morrer, eu não aceito o fim, eu não aceito a doença, eu não aceito, porque de uma certa maneira eu quero que as coisas que eu tenho, que eu sou, durem eternamente, e Deus tem que ser responsável pelo meu bem-estar. Então, eu acho que esse é um caminho de alienação, não é nem de esperança, acho que é de alienação. Eu não aceito, eu não quero. Eu quero que ela, eu quero que ela viva. Então, eu vou orar para que ela ressuscite. O outro ponto é claro que, levando em conta a sua colocação de esperança e respeitando, tá? Eu só vou abrir outros dois leques. Nas minhas experiências pentecostais, vou dizer de mim, tá? Era muito forte esse apelo para um salto ontológico. Vou me colocar melhor aqui. Ontológico no estudo da filosofia, é a palavra que vai descrever aquilo que é relativo ao ser. Então, nós somos seres humanos. Então, ontologicamente, somos seres humanos. Ontologia é essa vertente que vai estudar isso aí. Então, quando eu estou dizendo que o pentecostalismo, às vezes, trabalha com um salto ontológico, é que, de posse do poder do Espírito Santo, eu quero dar um salto, deixar de ser só um ser humano e dar um salto para ser um outro tipo de ser. Um ser capaz de orar, de profetizar, de fazer milagres. E digo isso assim com a melhor das intenções, sabe? Com a melhor das intenções. Agora, veja, onde que na Bíblia eu encontro um ser humano tentando dar um salto ontológico? Em Adão. Porque a serpente diz assim, a Eva diz, Deus disse que se a gente comer nós vamos morrer. E a serpente diz, não, você não vai morrer.
Porque o dia que você comer, você vai, como Deus, ter conhecimento do bem e do mal. Então, isso significa que a Eva e também o Adão, eles não são como Deus, eles são criação de Deus, e eles não sabem distinguir o bem e do mal, o mal não está neles. Mas se ela comer, ela vai ser como Deus. Tem um salto aqui, ó. Eu deixo de ser só esse tipo de ser humano que eu sou, e eu vou ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e eu vou escolher os meus caminhos. Então Adão foi seduzido e Adão deu esse salto. E desejou isso. O outro ser que talvez, que a gente, na história bíblica a gente percebe isso, é o próprio Satanás, que quis ser como Deus. Né? Ele quis dar esse salto. Aí quando a gente olha para Jesus, manso e humilde, o texto vai dizer para nós assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, como homem virou servo, e como servo foi até a morte, morte de cruz. Então, eu percebo que, por melhor das nossas intenções, há uma tentação aqui, que vem desde Adão, ela é humana, de eu querer assumir ser mais do que eu sou. Deixar de ser essa pessoa comum, derrotada, e ser um vencedor, um vitorioso, e profetizar, e pôr a mão, dar 7 voltas, passar o óleo, e os milagres acontecerem. Eu quero ser mais do que ser humano. Eu quero ser um cara cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Aí eu não vou precisar aceitar mais os problemas. Eu só oro e declaro. Só profetizo e tomo posse. Então há uma sedução nessa promessa, nessa situação. Eu, eu, eu coloco aqui, eu não vou jogar fora o bebê com a placenta. Pode ser só uma esperança? Pode ser, como disse o Marco, claro que pode ser. Na sinceridade do coração, pode ser. Pode ser uma dificuldade de aceitação da vida como ela é? Pode ser. Pode ser uma sedução do poder, da unção, e eu vou lá e eu vou declarar? Pode ser também. E como o livro aqui está tratando nesse capítulo sobre medo e insegurança, eu vou dizer para vocês, eu acho que parte essa insegurança de que nada de mal pode acontecer comigo, e se acontece, isso me desestrutura, e eu acho que essa coisa do salto ontológico é para eu fugir desse medo que me atormenta. Porque agora, com esse poder, as coisas já não vão acontecer para mim como aconteciam, porque eu tenho essa unção poderosa, né? Dependendo os seus pressupostos, você vai ter um tipo de leitura, né? E é muito interessante isso. Você não tem os pressupostos que eu tenho, por exemplo. Você veio de uma realidade mais de uma igreja, de um cristianismo tradicional. Eu tenho um pressuposto pentecostal. Então, quando eu leio, ativa alguns fantasmas que são diferentes dos que vão ser ativados na sua leitura. Mas o objetivo, para quem está de um lado ou para quem está do outro, é o mesmo. É nós olharmos para o texto bíblico com a maturidade e nós buscarmos esse poder transformador que Deus tem para nós. Seja só essa questão de eu encarar os meus medos, encarar as minhas responsabilidades e crer que realmente Deus é por mim, seja eu agir na humildade de Cristo e deixar de querer ser Deus no lugar de Deus e mansa e humildemente eu me aproximar de Deus e entregar a Ele todas as coisas. A gente está na pós-modernidade, né? E esse pensamento é um pouco o pensamento do nosso século, né? Então, vamos olhar para um texto bíblico. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele pega Jesus assim no pior momento, né? Tá no deserto, tá com fome, tá sendo tentado, né? Tá tendo essa experiência da humanidade, né? E o diabo diz assim, mas você não é filho de Deus? Tem muita coisa aí nesse você não é filho de Deus. Primeiro que, logo depois que Jesus é batizado, ele é levado para o deserto. Quando ele é batizado,
A voz vem do céu: "Tu és meu filho, em quem eu tenho alegria, prazer". Ok. E agora você está aqui no deserto, você não é filho de Deus? Isso aqui não é lugar para filho de Deus. Isso aqui não é lugar para filho de Deus não, sabe, sofrimento não é para filho de Deus. Então de duas uma, ou você não é filho de Deus, como você acha, ou então você está perdendo tempo, manda essas pedras virarem pães, você está com fome. Então, de cara, o diabo tá questionando a identidade de Jesus como filho, a filiação, e está tentando para que ele usurpe, né? E ele tente resolver a situação dele ali. Então, eu acho que isso é o ser humano é esse ser que acho que a gente herdou isso aí do Adão, né? Eu sei que o nosso século, o nosso tempo é um tempo de egocentrismo muito grande, de antropocentrismo, isso é fruto da Idade Moderna, eu sei. Mas quando eu olho para a Bíblia, o ser humano sempre foi assim, desde Adão. Então, penso assim, a nossa cultura ela tá batendo isso mais forte, mas sempre foi assim, né? Depois ele desafia Jesus a pular, desafia Jesus as coisas que ele desafiou. E o Jesus responde a ele na palavra, e ele responde nessa mansidão e nessa humildade de quem conhece o seu lugar, sabe quem sabe que aquele deserto não muda em nada quem ele é, nem quem Deus é, nem a relação dele com Deus. É só o deserto mesmo que ele precisa passar. Então, ele passa o deserto como homem, né? Ele não vence o deserto como Deus, ele vence como homem. Eu acho que para vencer os meus desertos eu tenho que ser como Deus. E eu não preciso, eu tenho que ser como homem mesmo. Eu tenho que ter mansidão e humildade. Por isso não desanimamos. Ele vai citar Coríntios, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não dá para ver. Porque todas as coisas que a gente vê são temporais, agora as que a gente não vê são eternas. Então eu não desanimo porque os meus olhos não estão só nessa questão da temporalidade e dessa vida caótica. Os meus olhos espirituais, eles estão em Deus, numa relação que eu tenho com Deus, na filiação que eu tenho de Deus, em que Deus, sendo Ele por nós, ninguém pode ser contra nós, nessa paz de espírito, nessa capacidade que Deus nos dá, da gente confrontar os nossos medos, as nossas inseguranças, e encontrarmos no espírito cura para tudo isso, né? É claro que isso é uma caminhada, né? Isso aqui não acontece da noite para o dia, isso aqui é uma jornada de autoconhecimento, de busca. Então, ele está falando, eu precisaria pegar o contexto todo lá, né? O autor aqui, quando ele se serve desse texto, ele está falando dessa questão de um interior não corrompido, capaz de, apesar do cenário exterior, ele consegue olhar para Deus e sair dessa situação livre. Ah, Márcio, sempre que a gente tira um texto do contexto, a gente tem, a gente tem sempre uma dificuldade e é sempre um problema. Então, eu tô me mantendo aqui na leitura com um ou outro insight. Eu não peguei o texto para olhar o contexto dele, mas eu entendo que é nesse contexto que o autor está trabalhando. E serve, né? Serviu aqui, sem muitos problemas. Ai, Jesus, Jesus. Aí chega a história do José, né? Eu tenho um problema com a história do José, porque a história do José é assim. Não sei nem se o autor fala disso aqui. Eu
As últimas 2 páginas eu parei de ler para lavar a louça. Mas eu me lembro que isso era a história de José era um incentivo para a gente sonhar. Você tem que sonhar porque Deus vai realizar os seus sonhos. Olha como Deus realizou os sonhos de José. A única coisa que não se falava é que o sonho não era um sonho de vida de José. Ele sonhou um sonho de Deus, ele nem sabia o que o sonho queria dizer. Não é que ele acordou um dia e falou assim, eu quero ser maior que meus irmãos, esse é o meu sonho. Eu quero governar o Egito, esse é o meu sonho. Não, nada disso. Mas isso é o que a gente aprende, Miguel, né? Mas o que a gente aprende aqui de José talvez seja aquela palavra que os coaches tanto amam, que é a resiliência. José foi resiliente. É claro que a história, a gente só lê um pedaço da história, né? Sei lá como é que foi o dia a dia do José, mano. 40 anos vivendo uma situação dessa. O que não se passa. A gente é tentado a ter uma leitura romântica. A gente é tentado a ter uma leitura que descola José da nossa realidade humana, como se ele fosse esse sobre-humano, esse cara que deu um salto ontológico. Mas não, ele é gente, né? Com todas as demandas de um ser humano. Então, mas é isso aí. Precisamos aprender com Paulo e com José. Aprendamos. Aprendamos. A gente carrega a marca não só da infância, a gente carrega a marca da última igreja que a gente passou, a gente carrega a marca do chefe que oprimiu a cabeça da gente, a gente carrega a marca de tudo quanto é lado, né? A gente é influenciado e a gente sofre influência de muitas coisas. É claro que a infância é muito forte, né? Eu não sou psicólogo, mas a infância é uma época que marca muitas pessoas. Mas aquilo que for decorrente de um trauma de infância, psicólogos podem resolver. E aquilo que depende da nossa postura e fé deve ser colocado em prática. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Como é que eu respondo para esse mundo a partir de uma outra mente, a mente de Cristo? Essa é a nossa luta interior. É difícil, a gente vive num mundo, e ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, de pouca solidez nas relações, né? Você, você é traído de todo lado, né? Você vive situações fracassadas de vários lados. Por que eu vou conseguir confiar? Como que eu vou conseguir confiar em Deus? E numa aliança com Ele, sendo que todas as outras alianças que eu tinha já não darem nada. É muito legal. Muito boa a leitura. Para mim foi bem legal, bem edificante. Bom, nos vemos terça que vem no capítulo 3. 3, Sim. capítulo 3 é ansiedade e aceitação. Ó, isso aqui é legal. Ansiedade e aceitação. Eu vou até tomar uma dose dobrada do remédio para poder ler esse capítulo aqui. Ansiedade e aceitação. Tá bom. Terça-feira a gente se encontra. Gente, beijo para vocês. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Hoje eu vou dormir feliz, porque as pessoas falaram, mostraram as suas caras. E isso me alegrou o coração. Eu vou dormir com mais, sabe? Eu vou para esse outro capítulo com a minha esperança renovada. Vou até falar para a Cláudia. Cláudia, eles estavam lá, eles falaram, eles leram. Putz, grila. Beijos para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira.